E hoje vamos falar sobre um dos maiores nomes das histórias em quadrinho no Brasil, Maurício de Souza. Nascido em 27 de outubro de 1935, em Santa Isabel, São Paulo, Maurício se tornou o gênio por trás da famosa Turma da Mônica e diversos outros personagens que marcaram gerações. Mais do que um simples cartunista, ele também é um empresário de sucesso e até mesmo membro da Academia Paulista de Letras, ocupando a cadeira número 24. Mas vocês sabiam que o caminho de Maurício até o sucesso não foi tão fácil assim quanto parece? Bom, a história da família dele teve seus altos e baixos. O pai de Maurício, Antônio, era barbeiro e tinha uma pequena gráfica nos fundos da casa. Porém, em 1940, durante o período do Estado Novo, o governo acabou destruindo essa gráfica. Será que essa perda marcou o início da trajetória de um dos maiores cartunistas do Brasil? Bom, vamos descobrir nos próximos capítulos. A infância de Maurício de Souza foi marcada pela convivência com a arte e cultura, e ele cresceu em Mogi das Cruzes, uma cidade no interior de São Paulo, em um ambiente bastante inspirador. Sua mãe, Petronila, era poeta, e a casa da família estava sempre cheia de artistas e criativos, o que influenciou muito sua paixão pela arte desde cedo. Desde pequeno, suas brincadeiras favoritas eram desenhadas. E olha só, ele não se limitava aos cadernos da escola. Suas páginas ficavam sempre cheias de desenhos, e foi amor à primeira vista quando ele teve contato com uma revista em quadrinhos. Ele ficou tão encantado que criou seu primeiro personagem, o famoso, ou não tão famoso, Capitão Picolé. E ainda jovem, Maurício começou a desenhar cartazes e mais cartazes para comerciantes locais. E aos 19 anos, ele tomou uma grande decisão, mudou-se para São Paulo, com um objetivo claro, ser ilustrador. Com uma pasta cheia de desenhos e um sonho, se apresentou na redação da Folha da Manhã. E bom, não era exatamente o que ele esperava. Ao invés de ilustrador, ele foi contratado como redator. E para deixar tudo mais inusitado, logo se tornou repórter policial. Sim, nosso futuro criador da Turma da Mônica começou na investigação de crimes. Será que essa experiência como repórter policial influenciaria nos seus futuros personagens? Bom, isso nunca saberemos. E agora a carreira de Maurício de Souza começa a decolar. Foi em 1959 que ele finalmente trocou a máquina de escrever pela prancheta. O editor do Folha da Manhã, jornal onde ele aprendeu, aceitou sua proposta de publicar uma tirinha vertical semanalmente. E foi aí que nasceram dois personagens que dariam início a uma era: o Cãozinho Bidu e seu dono Franjinha. E o sucesso foi tão grande que as tirinhas de Maurício foram publicadas em mais de 100 jornais pelo Brasil. E não parou por aí. Em 1963 ele começou a desenhar para o caderno infantil da Folha de São Paulo, a famosa Folhinha. E seus personagens ganharam fama nacional. E aí a Turma da Mônica estava começando a conquistar o Brasil. Agora um detalhe curioso. Em 1964, Maurício instalou seu escritório de produção em 4 salas de um prédio ao lado do jornal Folha de São Paulo. E quem bancou tudo isso? Bom, Otávio Frias de Oliveira, um dos donos do jornal. E foi nesse escritório que a mágica aconteceu, até 1987. E agora vamos falar dos personagens que marcaram a infância de muita gente. Cebolinha, por exemplo, aquele menino dos cabelos espetados que troca o R pelo L, foi inspirado em um garoto de Mogi das Cruzes. Criado em 1960, ele se tornou o eterno rival da Mônica, com seus planos infalíveis, o Cascão. O Cascão, criado em 1961, também veio de Mogi, e apesar da mania de não tomar banho, caiu nas graças do público. Sua própria revista chegou em 1982. E o que dizer da Mônica? Um personagem que virou líder de toda a turma. Foi inspirado na filha de Maurício. Ela surgiu em 1963, como coadjuvante das tirinhas de Cebolinha, mas rapidamente conquistou o coração dos leitores. Com o Coelho Sansão, ela foi ganhando espaço até que em 1970, uma revista própria da Mônica foi lançada. E a partir daí, não teve mais para ninguém. Mônica virou a dona da rua, dos quadrinhos. E Magali, a eterna Magali Comilona, foi criada em 1963, também inspirada em outra filha de Maurício. Ela ganhou seu primeiro gibi em 1989 e, claro, seu inseparável gato Mingau, que está sempre ao seu lado. Mas Maurício não era apenas um desenhista de sucesso. Ele se tornou um grande empresário. A partir de 1986, seus gibis foram publicados pela editora Abril. No ano seguinte, ele saiu da Abril e foi para a editora Globo. Em 2006, assinou um contrato com a Panini, uma gigante internacional, com o objetivo de conquistar o mercado externo.
Em 2007, sua maior criação, a Mônica, foi nomeada embaixadora da Unicef. Um ano depois, ela também se tornou embaixadora do turismo brasileiro. E é claro, a Turma da Mônica Jovem, lançada em 2008, foi um sucesso imediato, vendendo mais de 1,5 milhão de exemplares nos primeiros anos. E não para por aí. Hoje, as criações de Maurício de Souza chegam a 50 países, com mais de 1 milhão de revistas publicadas. Além disso, seus personagens estão presentes em brinquedos, roupas, filmes e até animações. Na vida pessoal, Maurício foi casado 3 vezes. Do primeiro casamento com Marilene Espada, nasceram 3 filhos, Mariângela, Mônica e Magali. Do segundo relacionamento com Vera Lúcia, trouxe Wanda e Valéria. Já com sua terceira esposa, Alice Keiko Takeda, nasceram Marina, Mauro e Maurício Takeda. No entanto, em 1998, uma polêmica abalou sua vida pessoal. Do relacionamento com a ex-funcionária Marinalva Pereira, nasceu seu filho Marcelo, o que gerou uma crise em seu casamento com Alice. Infelizmente, em 2016, Maurício sofreu uma perda muito dolorosa. Seu filho, Maurício Espada, faleceu aos 44 anos, vítima de um ataque cardíaco. Uma perda que deixou uma marca profunda na vida do cartunista.